A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém, de domingo, né, meus irmãos? Eu ia fazer um vídeo ao vivo, mas, né, infelizmente eu tô com um pouco de dor, amém, meus irmãos? E não é bom, né, a gente fazer as coisas com dor, amém, meus irmãos? Então eu vou se esforçar ao máximo aqui para entregar aquilo que o Espírito Santo quer, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Infelizmente, né, eu deixei cair água, né, onde está o ferro, né, meus irmãos, e inflamou, né? Infelizmente, né? O médico pediu para mim não deixar cair água do chuveiro, né, meus irmãos? E aconteceu. Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Isso vai passar em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje é para nós ficar sempre alerta, amém? Confiar na palavra do Senhor, confiar em Deus Pai Todo-Poderoso, amém, meus irmãos? Como mesmo está escrito na palavra dele, né? Cuidado para não ficar confiando, né, em pessoas, em homens, né? Mas a sua confiança tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque o homem é falho, meus irmãos. Nós, ser humano, por mais que nós estamos na presença de Deus, nós continuamos falhos, fracos, amém? Temos tendência de errar, temos tendência de pecar, temos tendência, meus irmãos, de cair na cobiça, amém, meus irmãos? Nós somos falhos, fracos, e muitos, né, caem porque não vigia, não dá ouvidos à palavra, amém, meus irmãos? Então nós temos que estar com a confiança na palavra do Senhor, né? E crer em Deus, confiar em Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus não vai nos decepcionar, mas o homem nos decepciona. Amém? E Deus, ele vai, eu não sei se é através de um sonho, eu não sei se Deus vai usar alguma pessoa para chegar na sua casa e vai avisar você de algo. Amém, meus irmãos? Que está acontecendo. Amém? Mas não é para você brigar, não é para você ir lá tirar satisfação com ninguém, meus irmãos. Amém? Não é para você brigar, para você ficar nervoso, nervosa. Deus só vai te avisar. Amém, meus irmãos? Vai te avisar. Alguém vai chegar na sua casa ou vai ligar, vai revelar algo, alguma mentira, alguma trama. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Meus irmãos, Deus, quando nós estamos certos nos caminhos do Senhor, Deus cuida de nós. Deus sabe quem vai vir com mentira. Deus sabe quem é aquele amigo que bate nas costas e fala assim, tamo junto. Mas a intenção dele, nada, né, do amor, da bondade. Deus sabe. Amém, meus irmãos? Então, quando Deus afasta pessoas de nós, nós temos que entrar em oração e agradecer a Deus. Ah, mas aquela pessoa era tão boa e Deus o afastou. Meus irmãos, agradeça a Deus, porque os seus olhos não conseguem enxergar, mas os olhos de Deus conseguem. Os seus ouvidos não conseguem ouvir muitas fofocas, muitas coisas que falam de você. Amém, meus irmãos? Mas os ouvidos de Deus, Ele ouve, Ele sabe. Amém, meus irmãos? Então, se você tem aí um hall de amigos, né, bastante, começar a sair pessoas da sua vida, né, ou Deus trazer pessoas para te avisar sobre isso, sobre aquilo, se afasta da pessoa, não é para você brigar. Deus não está falando para você ir buscar contenda com ninguém. Deus está falando para você colocar nas mãos dele e se afastar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós não, do jeito que o mundo está encaminhando hoje, nós não podemos confiar em nem nós mesmos. Amém? Glórias a Deus.
mas permaneça confiante na palavra. Permaneça confiantemente no Senhor. Creia nele. Ele é o dono de tudo, ele está no controle de tudo, ele vê tudo. Você não precisa se preocupar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de hoje fica lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 em diante. Por que eu vou começar do 25 em diante? O certo era eu ler a história inteira. Para muitos que não conhecem a história, né, do Geazinho, o moço de Eliseu, amém, meus irmãos? Que mentiu, né, que queria, colocou os seus olhos, né, no presente que a mãe ia dar para Eliseu, amém, meus irmãos? No ouro, na prata, nas vestes, né, que Amã levou para Eliseu, para fazer uma doação pela cura dele, né? Porque, para quem não conhece, eu vou resumir um pouco da história, amém, meus irmãos? Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, Naamã é curado da lepra. Aqui começa. Naamã tinha uma lepra, amém, meus irmãos? Ele é um guerreiro, vencedor de batalhas, amém, meus irmãos? Mas ele vivia escondido com a lepra, amém, meus irmãos? E aquele povo não sabia, só ele, a esposa dele, né? E alguns ali, né, meus irmãos, de perto dele. Então, chegou uma menina, né, e falou para a senhora dele, que tinha, né, um servo do Senhor, Eliseu, né, meus irmãos? Tinha o Eliseu, um servo do Senhor, que curava, né? E ele não perguntou, não questionou, ele simplesmente pegou a carruagem, levou, né, os moços dele e foi atrás do Eliseu. Chegando lá, o Eliseu nem atendeu ele, amém, meus irmãos? Né? Ele pensou que o Eliseu ia orar em cima da cabeça dele, que, né, ia fazer algo extraordinário, mas não, Eliseu pediu para o moço dele, né, que é Geazi, ir lá e falar com ele, para ele se mergulhar no Jordão 7 vezes, que ele ia ficar limpo. Só que o Jordão, naquela época, era um rio, né, extremamente sujo, e tinha outros, né, mais limpo, e ele se indignou, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu estou resumindo a história, amém, meus irmãos? Porque senão fica muito grande, amém? Glórias a Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que não conhecem a história, mas eu preciso resumir para nós chegar onde Deus quer que nós chegamos, amém? Glórias a Deus. Então, o moço de Amã falou para ele: o que custa? Nós já viemos até aqui, uma coisa assim, meus irmãos, eu estou abreviando, amém, meus irmãos? E ele resolveu tomar banho mesmo assim, e ficou sarado 7 vezes, do jeito que Eliseu tinha dito, né? Que Geazim tinha dado o recado para ele, ele fez. E ele voltou, amém, meus irmãos, para dar presentes, né, a Eliseu. Mas Eliseu não quis, ele recusou, né? Eliseu falou que é de graça, veio de graça eu te dou, né, meus irmãos? Uma coisa assim para resumir a história. Pois tá, mas Geazim, ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no que Amã estava oferecendo a Eliseu. Entrou ali a cobiça, né, meus irmãos? Por isso que temos que vigiar, orar, buscar a Deus, porque entra por brechas, pelos olhos. Por isso que está escrito na palavra do Senhor: seus olhos forem bons, são lâmpadas para o seu corpo, e todo o seu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Amém, meus irmãos? E é o que aconteceu aqui. Ele colocou os olhos naquilo que não era para pegar, porque Eliseu já tinha recusado.
Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar para onde o Espírito Santo quer. Amém, meus irmãos. Eu não vou ler tudo porque minhas vistas não está boa hoje. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aí como está lá, 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, que aqui Geazi chegou, né, e se pôs diante de Eliseu, depois que ele tinha pegado a prata, o ouro, né, os vestidos, os bens que Amã queria dar para Eliseu, e ele recusou. E perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Já mentiu, né, meus irmãos? Além da cobiça, né, tirou o seu coração de Deus, dos caminhos do Senhor, e colocou o seu coração nas coisas terrenas, né, meus irmãos? Olha só o fruto. Por isso que nós temos que vigiar, nós temos que cuidar com o que nós falamos, aonde nós estamos olhando. Amém, meus irmãos? Aqui é um alerta para pessoas não virem cair, porque Satanás está ao nosso derredor, meus irmãos. Nós temos que cada dia mais vigiar mais, porque os final dos tempos estão aí. Vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo o que estão acontecendo com as estações do mundo, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, vocês estão vendo o que está acontecendo com muitos seres humanos, vocês estão vendo que Satanás está agindo em todos os lados, meus irmãos. Em todos os lados, até dentro das igrejas. Então comece a vigiar cada vez mais, porque cada vez mais vai ficar mais difícil de ficar na posição do Senhor nessa terra. Por isso que Deus abreviou os dias. Amém, meus irmãos. Fui em parte alguma, porém ele lhe disse: porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro e encontrar-te, era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e boi, e servos e servas. Amém, meus irmãos? Então ele recebeu de Amã coisas que Eliseu já tinha falado não. Amém? Por isso que novamente o Espírito Santo me diz para nós, o Espírito Santo fala conosco: cuidado, vigia com sua língua, cuidado as mentirinhas que você acha que não dá nada, cuidado, vigia com aquilo que você está fazendo na terra, querendo enganar um, querendo enganar o outro. Vigia, por quê, meus irmãos? Você tem que vigiar. Porque se você insistir, você tirar o seu coração de Deus, você colocar o seu coração na mentira, entrar de cabeça na cobiça, cuidado, isso é Satanás querendo te tirar do foco de Deus, querendo te tirar da salvação eterna. E isso tem o seu preço, meu irmão. A mentira tem o seu preço. Tem pessoas que andam com dores, porque anda falando pequenas mentiras. Quem anda mentindo não anda com Deus. Quem anda falando mentira, quem anda querendo trapacear com os outros, enganar o seu próximo, mesmo que não está cara a cara com a pessoa, mas esteja por trás de um telefone ou por trás de um computador. Olha que pessoas estão... Tem pessoas aqui que precisam escutar isso. Vai ter o seu preço. Você vai pagar um alto preço pelas suas mentiras, pelas suas enganações, pela sua cobiça nas coisas terrenas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vigia.
Satanás está usando estratégia, colocando sentimentos de ganância, sentimentos de cobiça no que é dos outros. Cuidado, vigia. Olhe mais para Cristo, ore mais, creia mais, tira os seus olhos das coisas terrenas. Satanás está usando. Cuidado, vigia. E Deus vai te revelar o que você está andando errado com ele, porque ele não está gostando. Amém, meus irmãos? Então aqui Geazi colocou os olhos nas coisas materiais, em bois e ovelhas, nos servos, no dinheiro, né, meus irmãos? Esse é o mal do século, é o dinheiro, né? Todo mundo está corrido atrás de dinheiro, todo mundo quer ser o melhor do que o seu vizinho, melhor do que o seu parente, todo mundo esquece de cuidar do melhor que é a sua salvação, da sua alma. Todo mundo está só pensando em dinheiro, né? Cobiça nas coisas dos outros. Ele tem, eu também vou ter. Mesmo para isso eu tenho que mentir, né? Então vai, meu irmão, mas você vai receber o preço. Amém? Independente se você está na presença de Deus ou não. Amém, meus irmãos? Todos nós vamos ter que acertar as contas com Deus. Amém? Nós estamos nessa terra de passagem. Essa terra aqui é uma prova para nós ser aprovado ou não. Amém, meus irmãos? Ou nós andamos em obediência na presença de Deus e repreendemos todo espírito maligno da nossa vida, de mentira, de engano. Isso não é de Deus. Então vigia. Satanás quer que você mente para você perder o caminho da sua bênção, para você perder o caminho da sua salvação. Acorda, cristão. Satanás está entrando devagarzinho dentro das igrejas, até dentro da igreja está tendo mentira. Aonde era para ser uma palavra firme, sim, sim ou não, não. Hoje já está dando voltas a palavra. Vigia você que está querendo mentir para não perder cargo. É melhor você falar a verdade e ter a sua salvação do que uma cadeira aqui nessa terra. Vigia, cristão. Você que está querendo mentir, enganar. Portanto, olha o que aconteceu com Geazi. Diz aqui que essa palavra sirva de lição para nós andar mais certo com Deus, na presença de Deus, porque tudo ele vê, tudo ele ouve, tudo ele sabe, até os seus pensamentos. Então vigia mais, para que você não venha perder o reino do céu, para que você não venha perder sua salvação por causa de pequenas coisinhas. Ah, uma mentirinha só não dá nada não, dá nada não, você vai ver lá na frente o preço que você vai pagar. Amém, meus irmãos? Olha o preço que foi dado a Geazi. Amém? O moço de Eliseu, que estava na presença de Deus, servindo o profeta do Senhor. Olha o que aconteceu, a mentira dele, a cobiça dele, que fica de exemplo para os cristãos que estão querendo aí colocar os olhos em dinheiro que não é seu, em dinheiro de dízimo, que é para ajudar a igreja, em dinheiro de oferta, que é para pagar o aluguel, a água, a luz. Tem seu preço, Deus já está avisando. Portanto, olha lá no 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, que nós paramos. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Você vê o preço que Geazi pagou pela sua mentira, por tentar enganar um homem de Deus. Nem foi Deus, um homem de Deus. Amém? Para ficar com prata, ouro, vestes, né, de festa, servos, boi, ovelhas, né, meus irmãos?
Você viu? O preço está escrito na minha palavra, está escrito na sua. Na minha Bíblia e na sua Bíblia. Você pode ver. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é bom? Deus abençoa? Abençoa, meus irmãos. Deus abençoa, Deus quer que nós vivemos bem nessa terra. Mas se você quer servir a Deus, ande certo na presença do Pai. Nem tudo é lícito para nós fazer nessa terra. Tudo é lícito no mundo. Entenda isso. Tudo é lícito no mundo, mas nem tudo os cristãos podem fazer. Então vigia mais, para você não vir perder a sua salvação em primeiro lugar. Porque Satanás quer tirar você do caminho da bênção. E outra, tirar você do caminho da salvação. Esse é o pior. Então vigia. Cuidado com pequenas coisinhas, meus irmãos. Para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Para Deus não existe mentirinha ou mentirona. Então vigia. Vigia, meus irmãos. Vigia na terra. Eu não sei, tem pessoas aqui que vão ser avisadas em sonhos. Pessoas vão vir para revelar. Ou alguém está tentando mentir, né, dar o calote. Olha só o que Deus está revelando aqui. Recebe, toma posse. Ou alguém está querendo te passar a perna. Você já está com o pé atrás. Mas Deus vai te confirmar. Essa é a confirmação de Deus. Veio, desceu do céu agora quentinha. Tem pessoas aqui que fica esperto por esses dias. Pessoas vão mentir na sua vida para tentar te dar o calote. Cuidado, vigia. Eu recebo, eu tomo posse. Eu vou começar a vigiar. Porque o mundo está terrível. O mundo já é de Satanás. E cada dia nasce mais um. Enviado de Satanás para vir perturbar quem está na presença de Deus e nos caminhos da glória. Então vigia, meus irmãos. Mas não se preocupe. É para você entrar em oração e orar. Coloca a pessoa, coloca quem for nas mãos do Senhor, porque Ele vai tratar do jeito dele. E a justiça chega. Está escrito na minha Bíblia e na sua também. A justiça foi feita na vida de Geazi, o moço de Eliseu. Por quê? Porque mentiu, porque colocou os olhos, né, e cobiçou aquilo que Eliseu tinha dito não. Amém, meus irmãos? Ninguém brinca na presença de Deus. E tem muitos que estão com os olhos de cobiça. Tem muitos que estão aí, né, fazendo coisas que está desagradando ao Senhor. E tudo tem o seu preço. Porque o nosso Deus, Ele não faz o mal. Escuta bem isso, hein? O nosso Deus é santo, santo, e não tem maldade com Ele. Amém? Mas Ele permite que chegue à nossa tenda enfermidades e coisas terríveis. Por quê? Porque está em desobediência. Está andando em mentira. Está andando com capa. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha nos iluminar esse início de semana e todos os dias da nossa vida, trazendo bênçãos para a nossa casa, para a nossa família, trazendo paz, né? Que nós estamos precisando de paz verdadeira, né? Que é a paz que só Deus tem. Que Deus traga paz, sabedoria para nós, né, seguir certos caminhos, Senhor, porque não é brincadeira servir a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria pregar aqui que você vai ficar milionário, né? Porque é muito bom receber uma bênção material do Senhor, mas Deus, Ele sabe a hora de nos alertar, de nos repreender, para nós não errar o caminho. Amém, meus irmãos?
Deus, ele sabe para quem é essa palavra, porque essa palavra tem endereço certo. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é pura, verdadeira. Amém? Glórias a Deus. Vigia, meu irmão. Cuidado. Amém?